Olá a todos e bem-vindos ao nosso vídeo sobre algoritmo GRASP para o problema de localizações capacitadas. Neste vídeo, iremos apresentar uma aplicação de algoritmo para o problema de localização capacitada de custo fixo, PLC, utilizando-se a meta-heurística GRASP em conjunto com algoritmos exatos do problema de transporte, P-medianas, para obtenção de um conjunto solução de instalações localizadas. Roteamento e transporte de cargas estão sempre presentes no nosso dia a dia, na cidade ou no campo. Da mesma forma, problemas envolvendo localizações de escolas, hospitais, supermercados, por exemplo, são problemas estratégicos que levam em conta vias de acesso, facilidade na mobilidade do consumidor, entre outros. Os problemas de localização podem ser capacitados, ou seja, as restrições de capacidade de cada instalação, escolas, hospitais, etc., são consideradas no problema, ou não capacitados, ou seja, as restrições de capacidade de cada instalação não são consideradas na resolução do problema. Resolver um problema de localização levando-se em conta as restrições de capacidade é mais difícil, porque o número de restrições do problema aumenta. O foco desse trabalho é em problemas de localização capacitados de custo fixo. Aqui utilizaremos a meta-heurística GRASP para a resolução do problema. Serão utilizados o GRASP simples e o GRASP reativo, o adaptativo. O problema das P-medianas é um problema clássico de localização, onde o objetivo é localizar P-instalações ou recursos de forma a minimizar a soma das distâncias de cada vértice à sua instalação mais próxima. O problema é formulado como segue. Resumidamente, I se refere aos locais possíveis de se receberem instalações, e J aos clientes ou centros consumidores a serem atendidos pelas instalações. O P de P-medianas é a quantidade de instalações que serão abertas. A função objetivo se refere ao custo total da solução final, que deverá ser a minimização do custo total da solução. Mi e J é a matriz de custo, que é simétrica, e X e J indica qual instalação I atende ao cliente J, sendo também uma matriz, possuindo valor 1 se o cliente J for atendido pela localidade I e 0 se não for. As restrições 2.1 e 2.3 asseguram que cada vértice J seja atribuído somente a uma instalação I, que necessariamente deve ser uma mediana. A restrição 2.2 determina o número exato de medianas que devem ser localizadas, ou seja, exatamente P instalações que serão abertas. A restrição 2.4 nos indica a condição binária das atribuições de x e j. O problema de localização de instalações consiste em localizar um conjunto de instalações dentre m possíveis para satisfazer todas as demandas de n clientes. Em problemas de localização capacitada, a capacidade de cada instalação é limitada, ou seja, cada instalação poderá atender aos clientes conforme a sua capacidade. Os custos envolvidos nesse problema seriam a construção de instalações, os custos de transporte, além da capacidade de cada instalação atender aos clientes. O problema que descrevemos anteriormente pode ser representado matematicamente conforme segue nesse slide. Ele é derivado da formulação matemática do problema das P-medianas. Nele temos uma função objetivo sujeita a 5 funções de restrição que impõem as regras do problema de localização capacitada. Dentre as restrições, temos que a primeira significa que cada cliente deve ser atendido por uma ou mais localidades. A restrição 2 significa que a enésima instalação, com uma capacidade SI, tem que atender a um conjunto de demandas DJ, tal que este conjunto não ultrapasse SI. Ou seja, ela tem que atender a um conjunto de demandas que não ultrapasse sua própria capacidade. A restrição 3 significa que o conjunto total de demandas DJ a ser atendidos deve ser menor ou igual a todas as instalações SI escolhidas, ou seja, o conjunto de demanda tem que ser menor do que o conjunto de capacidades de suprimento. A restrição 4 significa que, se uma instalação for aberta, x e j deve ser no máximo igual a 1. E por fim, a restrição 5 significa que o domínio de yi é 0 ou 1 e o de x e j está entre 0 e 1, isto é, uma instalação pode atender parcialmente a uma demanda. Podemos observar também que o problema de localização consegue modelar melhor a realidade, aplicando mais complexidade à escolha do local de instalação, e, portanto, torna-se muito mais difícil e custoso de se resolver. Agora que apresentamos os problemas que desejamos resolver, vamos explicar a nossa proposta de solução, que no caso é a meta-heurística GRASP, que pode ser geneticamente como abaixo. Uma solução S, construção de uma solução S usando um algoritmo guloso aleatório, aplica-se um procedimento de busca local a partir do S, da solução S que nós já tínhamos, obtendo um S', e depois, dentro desse S', nós selecionamos um para continuar e repetir o processo. O que a gente vai
vou explicar um pouco mais a fundo. No passo 1 da meta heurística, uma solução é construída a partir de um procedimento guloso, onde a etapa de seleção construtiva desse algoritmo é aleatorizada, ou seja, a próxima escolha gulosa é randomizada entre as possíveis escolhas. No passo 2, uma melhoria é testada dentro da solução S construída, utilizando procedimentos de troca ou refinamentos genéricos de solução, os quais podem ser procedimentos específicos relativos ao problema em análise. No passo 3, mantém-se a melhor solução atingida até o momento e continua o seu processo enquanto não for atingido o número de iterações. A grande vantagem do GRASP está justamente nesse aproveitamento do desempenho das heurísticas gulosas, geralmente polinomiais de baixo índice. A facilidade de paralelização e a pouca dependência a parâmetros de amostragem e ajuste, como espaço de aleatorização e número de iterações, desta meta-heurística são outros importantes pontos de vantagem, os quais podem ser explorados para atingir o nosso objetivo. O GRASP tem duas diferenciações e nós utilizamos os dois, o GRASP simples e o GRASP reativo. A cada iteração do processo guloso, gera-se um valor, um subconjunto de melhores opções, como nós dissemos antes. O tamanho desse subconjunto é a única variável do algoritmo. Essa variável no GRASP simples, esse tamanho dessa lista de subconjuntos, é um valor fixo, alfa, que é dado pelo usuário, no caso do GRASP simples. Enquanto que no GRASP reativo, esse valor é dado aleatoriamente, dentro de um intervalo de valores para alfa, que pode variar entre 1% e 100%, e será utilizado no momento da escolha aleatória da meta-heurística GRASP reativa. Agora vou explicar a vocês como foi aplicado o GRASP no caso do problema de localização capacitada. Inicialmente, nós temos uma inicialização dos conjuntos das variáveis, os conjuntos de opções, os conjuntos de as variáveis como alfa, e depois temos o segundo ponto, que é a montagem do vetor de custos por instalação, ordenado pelo valor do custo relativo por unidade, levando em consideração também o balanceamento da oferta e demanda para o custo. Com o vetor ordenado de custos, temos as melhores opções de escolha, de onde escolhemos as alfa melhores, conforme nós dissemos anteriormente, sendo que no algoritmo simples, a alfa é fixo, e no algoritmo reativo, a alfa é sorteado aleatoriamente dentre suas opções. A partir da escolha de uma instalação, calculamos o custo da solução, adicionando-a e, caso essa adição totalize ser menor do que o valor anterior que tínhamos, adicionamos a solução. E seguimos. Se não, descartamos as escolhas e devolvemos a solução atual. Isso faz parte do passo guloso. A quantidade máxima de iterações também é dada pelo usuário. Com a solução encontrada no passo anterior, fazemos permutações entre as instalações escolhidas pela solução com as instalações candidatas que ficaram de fora da solução, as outras opções que ficaram para trás nos subconjuntos alfas de cada passo do algoritmo guloso. Caso encontremos uma melhoria na solução, nós fazemos essa substituição. Esse procedimento é realizado até finalizar o número de instalações candidatas. E por último, claro, nós imprimimos o resultado mostrando o valor do custo, com e sem as trocas e as instalações escolhidas, além do tempo de execução. Neste trabalho, a aplicação foi desenvolvida implementando o algoritmo para o problema de localização capacitadas de custo fixo, utilizando-se um ambiente de programação Delphi 7.0, com a linguagem Pascal, sistema operacional Windows 98 e um computador Athlon XP. Para executar a aplicação, é preciso especificar os números de iterações e quantidade de rodadas que serão executadas, e selecionar na área GRASP qual método será utilizado para a resolução do problema. Se a escolha for o GRASP simples, então é necessário especificar um valor alfa que será utilizado na seleção das instalações candidatas. As tabelas 1 e 2 apresentam os resultados dos experimentos gerados com esta versão de GRASP para os casos simples e reativo, ou adaptativo, e comparamos com os resultados das instâncias da OR Library para o PLC. Os seguintes parâmetros são utilizados. F é o número de instalações candidatas, C é o número de clientes, L é o número de instalações localizadas, Gap é a diferença percentual entre o valor de referência, da OR Library, e o obtido pelo algoritmo. OR Library é o valor de referência ótimo para a instância executada.
Para cada instância da OR Library, a aplicação executou com o valor alfa igual a 90% para o Grasp simples. Já para o Grasp adaptativo, o valor de alfa foi definido no intervalo de 50 a 100 para todas as instâncias analisadas. Aqui temos os resultados para as instâncias de 16 e 25 instalações e até 50 clientes. Podemos ver que o pior resultado ficou apenas 2,5% maior que o valor ótimo de referência. Nessa tabela, temos testes com instâncias maiores, de até 1000 clientes. O pior resultado ficou apenas 1,05% maior que o valor ótimo de referência. Nessa última tabela, temos a comparação de tempo em instâncias que encontraram a solução ótima. Para concluir, os resultados encontrados na resolução de várias instâncias da OR Library apresentaram-se muito bons, tanto para o Grasp simples quanto para o Grasp reativo, sendo que esse último apresentou, no geral, resultados melhores e com um tempo computacional menor. Agradecemos a atenção até o momento. Obrigado e bom dia.